Aleluia. Podemos nos sentar? Aleluia, glória a Deus. Você que usa o celular como Bíblia, não esqueça de colocar ele no modo avião, para que nada venha te distrair neste momento, em nome de Jesus. Amém? Ou abaixa, além de pôr no modo avião, tem que abaixar também, porque às vezes mesmo no modo avião, você fala alguma coisa e o Google fala, enfim. É ou não é? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Ele fala, o André lá. Amém? Estão bem? Amém. Depois, se vocês quiserem vir mais para ocupar aqui o meio, a frente, pode vir no fundo mais frio, gente. Mas se estiver bom aí no friozinho, tá bom demais também. Amém? Quero orar. Papai do céu, em nome de Jesus, fale aos nossos corações essa noite. Que o Senhor encontre corações disponíveis para a Tua palavra, em nome de Jesus. Preciso da Tua graça, preciso da Tua unção, preciso do Teu querer fluindo em nós, através de nós, nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Teu Santo Espírito vai trazendo, ó Pai, as Tuas verdades, enquanto lemos a Tua palavra, é o que eu clamo a Ti, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, para a edificação do Teu corpo, é que eu clamo, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre julgamento. Quem ficou animado? Amém. Nós podemos julgar, nós devemos julgar. Quem nunca escutou a frase aqui, não julgue para não ser julgado? Quem já ouviu essa frase? Ela é bíblica. Jesus fala isso em Mateus capítulo 7, no versículo 1. Jesus diz assim, não julgue para não ser julgados. Não julgues para não ser julgados. Isso está em Mateus capítulo 7, no verso 1. Mas abre aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 7 também. A gente não vai ler agora que eu já li, mas dá uma olhadinha no versículo 1, só para você ver se o que eu falei está batendo aí na sua Bíblia. Não julgue para não ser julgado. Mateus capítulo 7, no verso 1. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Amém. Amém? Mas aí no verso 24, Jesus diz outra coisa. Ele diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém? Não, João 7, 24, desculpa. Pegadinha. Não vai me julgar por isso, hein? É Jesus falando também, mas vamos para João capítulo 7. A televisão já apareceu, mas eu quero você na sua Bíblia aí. João capítulo 7, no verso 24. Jesus diz assim, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Tem alguma versão diferente da minha? 24. Tem? O meu está assim. Pode falar. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Parem de julgar pelas aparências, Julguem com justiça. mas julguem com justiça. Tem alguma outra versão? Não julgueis pela aparência, mas sim com a reta justiça. Pela reta justiça. O seu também está diferente? Então, não julgue segundo a aparência, mas façam julgamentos justos. Então, nós vemos que em Mateus 7, Jesus fala, não julgue para não ser julgado. Em João 7, Jesus fala para não julgarmos, mas ele fala para julgarmos de uma forma específica. Na verdade, Jesus diz aqui para não julgar em Mateus 7, 1, no contexto de condenação. Nós não devemos julgar os outros no tocante à condenação. Então, Jesus vai falar que não tente tirar o cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave na frente do teu olho. Então, no contexto de condenar alguém, na condenação eterna, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar e condenar alguém. Amém? Não nos cabe, eu vou repetir, não nos cabe condenar ninguém. Amém? Oh, glória. Mas existe um jeito certo de julgar. Porque julgamento é uma opinião ou uma avaliação que fazemos de algo ou de alguém.
Se esse julgamento é bom ou ruim, vai depender do impacto que tal avaliação pode ter. Então, o julgamento ele é uma avaliação que nós podemos fazer, é uma opinião que nós damos, e nós vivemos julgando, sim ou não? Oxe, você julga que eu estou bonito, Jeová? Mais ou menos. É um julgamento dele. Amor. Tá lindo, amor. Glória a Deus. Isso que eu precisava. Depois te dou um beijo, Jeová. Nós vivemos julgando. Só que o julgamento é bom ou ruim de acordo com o efeito que ele pode trazer. Né? O julgamento está em todo o nosso cotidiano. O julgamento o tempo todo. Mas devemos tomar cuidado também e ver a diferença entre julgamento, entender a diferença entre julgamento ou crítica e uma exortação. Porque a exortação, geralmente, ela vem como algo que nós não gostamos de ouvir, mas vem para o nosso crescimento. E nós não devemos achar que tudo que uma pessoa nos diz serve como julgamento ruim ou uma crítica pessoal, uma exposição alheia que vem para nos derrubar. Nós podemos considerar que é uma exortação que pode ser para que nós venhamos crescer. A diferença está na intenção de quem fala, se é uma exortação ou se é um julgamento negativo. Né? Podemos até julgar achando que é um julgamento negativo que a pessoa está falando, mas às vezes pode ser uma exortação, a fim de que nós venhamos crescer. Quem acha que tudo que falam de errado contra a pessoa é errado, é julgamento, geralmente são pessoas orgulhosas que não aceitam o crescimento e mudança. Então, nós temos que entender essa diferença entre um julgamento negativo ou uma exortação. E, falando em julgamento negativo, nós temos alguns adjetivos perigosos que podem descrever esse comportamento. Talvez você me fale, André, por que você está falando sobre julgamento positivo, julgamento negativo? O que tem a ver isso com o Evangelho? Tudo a ver com o Evangelho. Não existe a possibilidade de termos uma relação plena com o Pai das luzes se nós ignorarmos a nossa relação com a sua criação e seus filhos. Com sua criação e filhos. Não existe esse negócio, a própria Bíblia diz, que nós não podemos dizer que amamos a Ele se não conseguimos amar ao que nós vemos. Então, quando nós julgamos, condenamos alguém, o que isso tem a ver com o Evangelho sobre julgamento e no tratar com o próximo? Tudo a ver com o Evangelho. Amém? Espero que vocês peguem isso creio que até o final o Espírito Santo vai nos tratar algumas coisas, porque existem, voltando aqui para alguns adjetivos perigosos que acompanham o julgamento negativo. Um julgamento negativo pode ser uma crítica. Amém? Um julgamento negativo pode ser censura. Pode vir como condenação. Pode vir como preconceito. Pode vir como reprovação ou desaprovação. Um julgamento negativo pode vir como um preconceito acerca de algo. Pode vir como uma reprovação. Pode vir como censura. E pode vir como crítica. E eu não sei vocês, mas eu considero até a crítica porque ela pode ser construtiva. Mas eu não gosto de pensar em ser censurado, ou ser condenado, sofrer preconceito ou reprovado. E eu não sei quantas vezes isso já não aconteceu. Quantos aqui já sofreram com julgamentos negativos? Todo mundo. Todo mundo. Por vários motivos. Então, aparência física. Por roupa, peso, altura, estilo. Alguém aqui já sofreu preconceito ou julgamento por aparência física? Já? Escolhas profissionais. Alguém aqui já foi julgado pelo que escolheu fazer? Condenaram pelo que você trabalha, pelo que você faz, começam a julgar.
Por status financeiro. Quem já foi julgado pela condição financeira? Ao entrar no lugar ou não entrar? Quantos aqui já foram julgados pela situação financeira? Alguém? E por religião e crenças? Quem aqui já foi julgado por ser crente? Você é crente agora? Você é crente? Ixi, é macumbeiro isso aí. Isso é macumbeiro. Vira piada, um monte de coisa. Opinião política. Motivos para ser julgado? Educação e nível de escolaridade. Quantos já foram julgados? Comportamento social, como timidez ou extroversão. Porque a pessoa é quieta, sofre a beça porque é quieta. Ou porque é extrovertido e outro vem e plau na frente de todo mundo. Né? Origem e nacionalidade. Gente, a igreja não é feita por pessoas. Na igreja tem preconceito. Você encontra gente preconceituosa? Que vive, que faz julgamento? Ou a igreja é perfeita? Só que como nós nascemos de novo, nós devemos mudar o que nós trazíamos lá de coisa ruim lá de trás. Se eu era preconceituoso, na minha nova vida, não importa o que eu aprendi com a minha família de sangue. Na minha família de Cristo, todo preconceito tem que cair por terra. Se eu perguntar para você o que você acha de boliviano, generaliza com boliviano. Venezuelano. E dentro do país? Tem preconceito dentro do país. O que vocês acham de carioca? Palé, malandro, pô. Confio não, pô. Palé. E baiano? E cearense? Cearense vem para São Paulo para ser doutor? De jeito nenhum. Preconceito. Julgamentos. Isso existe na sociedade o tempo todo. Mas se eu nasci de novo, existe um lugar para eu julgar. Existe, sim, julgamento. Mas Jesus vai falar, existe uma forma de julgar as coisas. E vai ter um crivo, um funil para que eu venha julgar antes de qualquer coisa. E nós vamos ver isso ainda. Porque nós julgamos pela origem, nacionalidade e pela idade. Alguém é julgado pela idade? Vixe! O Valmir. O Valmir, depois que fez 700 anos, a gente parou de contar. Parou de cantar parabéns depois dos 700. Mas sabe por que eu brinco com o Valmir? O Valmir foi quem ministrou o louvor aqui. Sabe por que eu brinco com o Valmir? Porque ele tem mais energia e disposição do que muito adolescente jovem que eu conheço. Então, por isso que eu falo do Valmir. Valmir é velho, Valmir é velho. É um velho que dá uma lapada em muito adolescente. Porque ele está aqui pulando e canta de novo, e vai de novo, e vai de novo. E tem adolescentes falando, rapaz, ai. E o Valmir está na disposição. Por isso que eu brinco com o Valmir. Ele tem mais de 700 anos. Mas tem muito adolescente que tem que aprender com ele. Mas julgamento negativo pode vir como censura, condenação, reprovação, preconceito. E eu não quero isso para a minha vida. Nem para receber, como nem para não distribuir isso. E por estilo de vida? Tem julgamento? Por alimentação, hábitos de consumo e hobbies? Sim. Tem julgamento? Sim. Você assiste novela? Como chama de coreano? Dorama. Você assiste dorama? Gente, o pastor nem sabe o que é isso. Alguém aqui é da época que jogava futebol era vagabundo? Na rua? É dessa época, irmão? Meu pai falava para mim que, quando ele era adolescente, o Valmir foi isso. Meu pai falava para mim que ele, quando o jovem jogava futebol na rua, falavam que era vagabundo. Não podia jogar futebol, não. Falava isso também, sua mãe? Tá jogando futebol? Tem que fazer. É quando eu julgo os marmanjos pirando pipa.
Terça-feira, eu passo terça-feira no horário de trabalho, na rua tá lá um Armando empinando pipa. Falei, esse cara deve ser traficante, sei lá. Olha o julgamento negativo. Às vezes é o pai que está de folga empinando pipa com o filho. É verdade. Dando, pode ver dois na moto, é ladrão, é ladrão. Só porque sofreu um assalto uma vez. Daí começa a julgar todo mundo. Nós somos julgados de fato. Julgamentos por saúde mental e emocional, pessoas com transtornos psicológicos, ou que expressam com facilidade suas emoções, sofrem preconceito e julgamentos negativos. Porque homem não chora. Você é muito fraca, mulher. Ah, sentimental demais? Uns brucutu, uns cabra grosso, ogro. E na forma de educar filhos? Quem já recebeu aqui julgamento? É gostoso receber julgamento de quem não tem filho, né? Quem já recebeu julgamento, nem tem filho e já julgou que a gente educar mal? Eu acho maravilhoso isso. Dá vontade de falar, vou deixar 2 semaninhas tu trocando uma fralda, só para você sentir que é julgamento. Gente, 2 dias, né? Gente, tirando Jesus Cristo, vocês conhecem alguém perfeito? Eu não conheço. Sabia que essa pessoa imperfeita também foi criada por pais? Nós somos perfeitos? Não. Fomos criados por pais. Daí eu vejo um pai que passou fome e necessidade na infância. Ele rala o coco, trabalha para não deixar o filho passar fome e necessidade. Mas daí não consegue dar qualidade de tempo para o filho, porque está ralando para o filho não passar fome. Mas ele errou por não ter tempo com o filho. Mas é porque ele foi criado passando necessidade. Trabalhou desde jovem. Daí criou um filho que não vai trabalhar. Não, o filho não vai trabalhar não, porque eu sofri isso. Você vai de boa. Daí, às vezes, o menino cresceu sem o trauma que o pai viveu, mas cria outros traumas. Daí, às vezes, o menino não quer mais trabalhar. Trabalho é ruim. Daí, existem jovens hoje que já estão aposentados pelo fato de que os pais conquistaram não vão passar fome. Fome não passam mais. Mas tem outras deficiências emocionais pela ausência, às vezes, da criação ali tete a tete. E o pai errou em escolher educar assim? Não. Gente, o pai que ficou presente o tempo todo, o filho vai ser perfeito? Também não, vai ter os complexos dele. Uma coisa que eu vejo, enxergo, é que os pais fazem o melhor que eles podem. Mas a escolha ainda está nos filhos. E eu lá vou me responsabilizar se meus filhos escolherem fazer o que é de errado? Vai ter uma hora que eles vão ter que escolher. Papai do céu educou de forma perfeita Adão e Eva, eles escolheram fazer o que era errado. E a culpa agora é de Deus? Não. Mas, voltando à parte de julgamento, nós somos julgados o tempo todo. Por isso, por aquilo, até na forma que cria o filho. Não se preocupa não, pai. O filho vai escolher o que ele quer. Às vezes. Os julgamentos machucam, incomodam. Mas eu posso julgar quantos eu quiser. Na quantidade que eu quiser. Eu posso agir censurando os outros. Posso condenar os outros, agir com preconceito, com reprovação, desaprovação, ser um nojento. Quanto quiser. Quem tem limite é município. Eu julgo quanto eu quiser. Ei, porque eu tenho o meu mundo, a minha formação de ser humano, dentro da minha bolha egoísta, individual e solitária. Desculpa o pleonasmo. Eu sou egoísta, solitário, individual, mas eu tenho o meu mundo, achando que eu sei das coisas. E eu julgo quanto eu quiser. Distribuo para todo mundo aqui julgamento. Eu julgo você por isso, por aquilo, uma metralhadora de julgamento. Ah, eu sou o bom.
E o tema da ministração hoje é pega leve. Ou em inglês é take it easy. Pega leve. Então fala para o seu irmão aí do lado, pega leve. Fala sorrindo, pega leve. Ô, glória. Pega leve. Vamos abrir em Romanos capítulo 14. Na minha opinião, dos capítulos, se não o menos lido nas igrejas do livro de Romanos, é Romanos 14. E quando você for ler, você vai entender por quê. Você vai acompanhar comigo, se a sua versão for diferente, você olha na televisão, Romanos 14. Pega leve, meu querido. Romanos capítulo 14. Está feliz? Amém. Então, versículo 1. Acolhei ao débil na fé. Tem alguma versão que diz aí, fraco na fé? Amém? Como? Enfermo na fé, fraco na fé, débil na fé. Acolhei, o que é acolhei? Recebei, né? Aceitai. Ao débil na fé, ao fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Vai esquentar isso aqui. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Não está falando sobre legumes aqui, tá, gente? Entenda, o Espírito Santo vai traduzir no seu coração de um modo mais amplo. Amém? Verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Eita. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha uma coisa aqui que já começa a me incomodar nesse tocante de julgamento. O Cafu não veio hoje, vou ter que pegar você, Anderson. Eu sempre falo com o Cafu, eu julgo o Anderson à vontade. Condeno o Anderson à vontade. Censuro o Anderson à vontade. E aí a Bíblia fala para mim, você está julgando o servo do Senhor alheio aí? Porque o Anderson é servo do Senhor. Será que eu vou ter que lidar com o Anderson ou com o Senhor? Eu estou julgando o Anderson à vontade. Desça a lenha no Anderson. Mas é o que a Bíblia fala. Deus o acolheu. Verso 4. Quem és tu para julgar o servo alheio? André, quem é você para julgar o Anderson? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Então, de uma forma bem suave, tem crise, André, pega leve. Daí verso 5 diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Não tem gente que guarda o sábado? Para ele, o sábado é o dia santo. O que diz no final desse versículo? Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Eita! Quem distingue entre dias e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Eita, tá apertando, hein? Tá apertando. Tem quem não coma açúcar e não toma Coca-Cola? Porque faz... Quem aqui concorda que Coca-Cola e açúcar faz mal para o corpo? Todo mundo sabe. Tem quem falou no coração, não toma mais Coca-Cola porque faz mal para você. A pessoa teve essa consciência e falou, não vou mais tomar refrigerante, para não fazer comercial da Coca-Cola. Não vou mais tomar refrigerante. E ela não toma e glorifica ao Senhor por não tomar refrigerante. Já a outra que não veio essa consciência, toma refrigerante e dá glória a Deus. Tem quem guarde o sábado e fala, eu glorifico a Deus guardando o sábado. E a outra fala, eu guardo o domingo.
Agora, se eu me escandalizo com quem guarda o sábado, eu estou errado. Se eu me escandalizo com assuntos secundários da palavra de quem não toma Coca-Cola, eu estou errado. Ou toma Coca-Cola, eu estou errado. A questão é que o Espírito Santo vai começar a tratar com cada um conforme a sua consciência e a voz dele no nosso coração. Dá licença. O meu pastor da igreja que eu estava, da Verbo, da IPREC, ele teve câncer. Ele bebia, refri, só bebia Coca-Cola. Aí, um certo dia, chegou, o negócio ficou ruim para ele. Ele teve que usar bolsa. É bravo. Mas aí, hoje, muitas coisas que a gente come não faz bem. O estilo de vida é complicado. Porque muitas coisas que estão no mercado, até com tanta porcaria, como chama que colocam nas frutas? Aquele agrotóxico faz mal. Então, assim, é complicado. Mas segue o texto, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Amém. Verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eita, o Espírito Santo está falando. Vou ler de novo. Não, verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, no sentido de julgamento negativo esse, tá? Aquele que vira preconceito, censura, reprovação, tá? Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Eita, aqui você confundiu minha cabeça, Jesus. Preste atenção no 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo, entretanto, para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Você entendeu? Se para mim tomar refrigerante é impuro, é pecado para mim. Se você tomar Coca-Cola e para você não tem problema, para você não é pecado. Pode uma única ação ser pecado ou não? O que vocês acham? Sim. Por causa do testemunho interior. Se eu dar testemunhos aqui pessoais, eu gostava de um rock bem pesado. E algumas músicas eu deixei de ouvir depois que o Espírito Santo falou para mim para eu deixar de ouvir. Eu tive que deixar algumas músicas que eu escutava. Eu gosto de videogame. Sorte e azar do meu filho. Sorte porque ele tem um pai que joga com ele, azar porque ele só perde para mim. Tadinho. E eu deixo ele chorar. Tô nem aí, não deixo ele ganhar, não. Tem que se esforçar. Eu gosto de videogame. Mas tiveram 2 jogos que eu estava jogando que Deus mandou parar de jogar. Como? Desceu uma voz e... Pô, André... Não, veio no meu espírito. Esse jogo não. Poxa, Jesus, estava bom esse jogo. E eu parei de jogar.
E eu conheci um irmão de fé que te salvou o jogo. Para ele não teve problema. Tem dificuldade de irmão que para o outro é bobeira. Estou falando besteira? Não. Tem coisas que Deus fala no nosso íntimo. Eu conheci um irmão na fé, e o Espírito Santo pediu para ele parar de treinar lá no Muay Thai. Você treina lá, o Ronaldo treina lá. E o Espírito Santo não falou para ele deixar de treinar Muay Thai. Mas falou para um outro irmãozinho que tinha que deixar de treinar Muay Thai. E ele que pare. Eu assisti uma série que eu estava amando a série. Primeira temporada, segunda temporada. Top a série, legal. Primeiro episódio da terceira temporada, estava esperando para lançar. Quando lançou o primeiro episódio, assisti, o Espírito Santo falou, não presta. Não interessa que eu gostei das primeiras 2 temporadas. Gostei, acabou, o Espírito Santo mandou parar, parei. Eu não vou falar que série que é, porque talvez você tenha assistido e não quero te condenar. Mas tiveram 2 séries que eu queria dar continuidade e não dei continuidade, porque o Espírito Santo mandou parar. Ah, André, essas coisas são bobeira. Não são bobeira, não. Às vezes o Espírito Santo traz como nota e às vezes as coisas para a gente ver que está levando para o lado errado. Eu que gostava muito de rock, camiseta de rock, coisa de rock, heavy metal, monstro, pá, sensualidade feminina também, monstros. Voltando de um acampamento com uma camiseta de rock com a Luciene, estávamos levando o Maneco para a casa do pastor Marcondes. E aí ele olhou minha camiseta e falou, rapaz, essa camiseta aí é ruim demais, André. Essa camiseta aí, o que é para você? Eu falei, um amor proibido, esse monstro não pode ficar com essa mulher porque ela é fogo. Pá. E quanto tempo você tem essa camiseta? Ah, essa aqui eu acho que eu tenho uns 4, 5 anos. Ele falou, o diabo está te aprisionando com isso. Eu falei, é coisa de crente quadrado. Por dentro, né? Não vou falar isso pro pastor, né? Eu falei, mas é coisa de crente quadrado. Daí eu falei, né? Daí ele ficou incomodado com a minha camiseta. André, se fosse você, eu trocava essa camiseta. Eu falei, não tem outra não, eu conto camiseta para vir para o acampamento. Então eu iria sem camiseta. Pô, isso está de brincadeira. Daí ele incomodado, voltou no assunto e falou, André, eu estou com uma camiseta aí, você aceita fazer uma troca? Eu falei, aceito. Eu falei, para satisfazer esse crente chato, vamos lá. Troquei a camiseta com ele. Quando chegou, parou de falar. Chegou na casa do pastor Marcondes, desce do carro, ele abre a bolsa, me dá uma camiseta no saquinho, meu. Daí eu vi vantagem. Eu falei, é crente chato, mas eu estou sendo a vantagem. Daí ele joga uma camiseta para mim, preta, estava escrito, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu olhei e falei, pô, vou dizer top, saí ganhando, camiseta que eu estou há 5 anos, velha. Deu, tá bom, toma aí, coloquei a camiseta, todo feliz, pensei que ia embora, ele, André, peraí, é minha essa camiseta agora? Eu falei, é sua, posso fazer o que quiser? Pode vender aí, leiloar. Dele, eu quero botar fogo e orar por você. Deu, Senhor amado, esses crentes não, meu. Esses crentes, não. Eu estava começando a vir para o verbo da vida. E eu falei, esse tipo de crente, meu, não é legal. Mas aí tudo bem. Fomos lá, ele pediu para o pastor Marcondes álcool, não tinha álcool. Estava lá o pastor Marcondes, Eliezer Rodrigues estava lá nesse dia. Todos eles viram isso. Minha esposa estava lá nesse dia, era namorada na época. E eu lá falando, Senhor, que cara chato, meu. Daí ele estendeu a camiseta no chão da calçada, tacou querosene nela. Foi querosene, porque não tinha álcool. Isso eu lembro. Daí, tacou fogo. Daí começou a orar por mim. Um orando por mim, outro orando pela camiseta. E eu só esperando acabar. Aqui não passa nenhum carro agora. Acaba logo esse negócio aí de crente chato, mano. Vocês acreditam nisso? Daí ele orando, seus olhos espirituais vão estar abertos, André. Daí eu falei, tá. Daí, de repente, ele falou, olha aqui, vem ver uma coisa. Quando eu vou olhar a camiseta, pensa que esse aqui é a cabeça do monstro. Vou improvisar aqui. Aqui era a cabeça do monstro, na estampa. Só que era uma estampa de um tipo só, não tinha nada emborrachado, era tudo igual. O fogo pegou. Quando chegou na cabeça do monstro, o fogo começou a contornar os chifres, contornar a cabeça. O fogo não pegou na cabeça do monstro. Quando eu olhei, arrepiei e falei, cruz, credo. Eu falei, cruz, esses crentes têm razão. Eu cheguei em casa e joguei tanta coisa fora. E até hoje eu oro, Senhor, isso aqui te agrada? Isso não te agrada? Eu vi que minha vida não agradava, eu joguei fora também, aos pés da cruz.
Mas, sabe, nós precisamos ter as notas do Senhor, porque às vezes Ele vai nos falar com alguma ação ou uma nota interior, para a gente abandonar aquilo que não vem dEle. E aí é responsabilidade minha obedecer. Agora, se Ele falou para mim isso, não cabe a mim imputar isso a você. Eu vou falar novamente, se foi falado para mim isso, eu não vou pregar aqui, é pecado assistir série. Ah, tá de brincadeira. É claro que existem coisas que são vergonhosas até mencionar do que acontece no mundo. É o que a palavra diz. Então existem coisas que nós não assistimos mesmo, mas o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E de vez eu ficar pregando doutrina e coisas da minha cabeça, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Você só precisa se aproximar do Senhor. E Ele vai tratar de você viver uma vida cristã saudável. Sabe? Esse negócio de religiosidade, sabe quem eram os portadores da religião na época de Cristo? Os fariseus. O que Jesus falava para eles? Raça de víbora, vocês falam tanto da palavra, o que pode, o que não pode, vocês não conseguem nem cumprir. Então, cuidado de ser crente, chato, hipócrita, de falar para os outros sobre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cadê o evangelho nisso? Nós vamos dizer que o crivo que Jesus vai nos falar sobre julgamento é o amor. E não a chatice da nossa cabeça. Sabe? Se eu pegar aqui uma criança de 5 anos e o Anderson, 55? Não. 45. Estou de brinks. 45 anos, o Zé tem 55. Teve com 10 anos o menino. Brincando, Zé. Pega uma criança aqui de 5 anos, um adulto de 40 anos. Para fazer uma disputa acerca de qualquer coisa, ou para dar crédito, em quem você prefere apostar a sua opinião de que vai vencer? Numa criança de 5 anos ou num homem de 40 anos? E 99% das coisas que nós formos fazer de desafio, os de 40 anos vai vencer, porque tem expertise, tem experiência. Depende do tema, né? Depende do tema. O único tema, por isso que eu falei 99%. Se você falar para qual que é o melhor brinquedo para se ter hoje em dia, para uma criança de 5 anos, aí ele ganha. A criança ganha. Mas a maioria das coisas, nós apostamos no adulto formado que tem experiência, tem expertise sobre as coisas, e uma criança não tem. Agora eu pergunto, no nosso conhecimento, no nosso tanto estudo, na nossa vivência, nas nossas cicatrizes, o que se compara diante do Pai, Criador dos céus e da terra? Nada. Esse exemplo de uma criança de 5 anos para um adulto de 40 anos não é nada perto do nosso conhecimento para com o conhecimento do Pai. E a gente acha que sabe das coisas. Sabe nada. Eu descobri, com o tempo, que eu só sei uma verdade. A palavra de Deus. O resto tudo muda. Tudo vai... Posso mudar de ideia amanhã, me arrependo amanhã, vi que fiz errado. Podia ter feito diferente. Mas a palavra de Deus é imutável. Sabe? A justiça de Deus não é igual à nossa justiça. Então a gente fica julgando as coisas que tem que ser do nosso jeito. Quando eu olho, por exemplo, aquela parábola dos trabalhadores da vinha, não é de confundir o peão? É de confundir o peão. Para quem não conhece, eu vou trazer essa parábola para os dias de hoje. Eu chamo as pessoas, os homens, para trabalhar lá na chácara do pastor, para a gente trabalhar lá. Amanhã, num sabadão. A gente vai começar às 7 horas da manhã lá e... Tem muito serviço lá, né? Daí eu vou pagar R$300 o dia. Tá bom, R$300 o dia? Vai ter almoço? Tá, mas eu vou pagar R$300 o dia, pastor. Daí eu quero saber que homem aqui aceita para trabalhar um dia lá. Que homem aceita? Ó, tem uns homens aqui, ó. Ô, Jeová, tá fraco, Jeová? 300, você tá de folga no sábado? Não, 300. R$300 o dia. A gente chega lá, 7 horas da manhã a gente começa. E rapaz, vai ter que usar machado. E é grama. E, rapaz, é coisa brava. Trabalho pesado. Daí chegam os parentes do pastor lá na hora do almoço.
almoça com a gente está desde as 7 da manhã. Daí eu falo, vocês estão aqui, já que vocês vieram visitar o pastor, os amigos do pastor, fica com a gente aqui, trabalhando, eu vou pagar um preço justo para vocês. Tá bom, a gente vai ficar ajudando aqui. Daí a gente continua trabalhando lá, desde as 7 da manhã, a gente está lá trabalhando. Tal. E eu combinei 300 conto o dia. Daí chega às 5 horas da tarde, os adolescentes vão para lá tomar um chá da tarde, porque eles vão passar a noite lá, vão ter brincadeira lá no sítio do pastor. Os adolescentes chegaram lá. 5 horas da tarde, a gente está desde as 7 da manhã, hein, ralando. Daí eu chego, vocês não estão fazendo nada, ajuda a gente a trabalhar aqui, meu. Eu dou um troco aí, pago um valor justo para vocês. Daí eles, tá bom, eles terminam o café e a gente desde as 7 da manhã. Quando os adolescentes vão lá para trabalhar com a gente, eles só vão guardar as ferramentas, porque já tinha até lavado. Já tinha terminado todo o serviço. Daí, na hora de acertar a conta, eu chamo primeiro os adolescentes, que só guardaram as ferramentas. Eu chego para eles e falo assim, toma aqui, R$300 para cada um. O que você vai achar? Exatamente, dinheiro é meu, faz o que quiser. Só que quando nós lemos essa parábola na Bíblia, tá? E aí você procura essa parábola. Não vou ler ela hoje, não. É para você ficar conhecendo ela no modo de hoje. Mas a gente lê essa parábola dos trabalhadores da vinha e acha injusto. Por quê? Eu estou desde as 7 da manhã lá ralando. Troquei a camiseta de tanto que eu suei. Estou cansado, exausto. E aí aconteceu isso na parábola. Os homens questionam, você está pagando R$300, mas eles só guardaram as ferramentas. Estou desde as 7 da manhã. Como vocês só guardaram as ferramentas, estão ganhando 300 conto. Está errado. Daí o servo do Senhor, da vinha, fala, o que vocês estão julgando aí, a bondade do meu Senhor? Ele não combinou com vocês 300 cru? O que vocês estão reclamando? Vocês vão ganhar também? Julga porque o meu Senhor é bom? Daí eu vejo o ladrão da cruz. O que ele fez? Na hora Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus. O ladrão, não passou nem no discipulado, não ralou nem um pouquinho. Não passou, não foi no projeto Alcançando Vidas, não pintou a igreja, não fez nada, Jesus. Eu vejo Samuel ungindo a Davi. Isso não acontece só com a gente. Samuel também chegou lá e falou, pode ser qualquer um, menos esse. Daí ele entende que ele vai ungir Davi e falar, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Quando nós estudamos a história de Ruth era moabita. Ela não era do povo de Deus. E a Ruth se torna avó de Davi. Da sua herança vai nascer o Messias. Ruth. Quem era Ruth? Não era para ser abençoada, não? Nem do povo era. Vó de Davi, tá bom? Então, existem algumas coisas que nós olhamos na Bíblia que a gente não entende a justiça de Deus. Que a gente olha na nossa forma natural de julgar e achamos que temos razão, temos nada. Diante do Senhor, temos que guardar o coração. Tem um texto maravilhoso que diz, não precisa abrir, mas escute isso em Romanos 11, 33, diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A nossa justiça é limitada, é terrena, a do Senhor não. Então, você quer ter razão acerca de uma coisa, tenha a razão dos céus, tenha a razão da palavra e não do que você construiu na sua cultura. Amém? Ou tem que adiantar? Vamos seguir no texto. Estamos em Romanos 14. 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Eita, laiá!
por causa da minha diferença com o Anderson, eu não devo impedir que o Anderson... Eu tenho que pensar que Jesus deu a vida pelo Anderson, antes de colocar a minha ideia sendo superior à dele, na minha cabeça. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Ô glória! Eita, Laiá! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito. E quando fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, coloca todas as outras coisas aí, inclusive religiosidade. A vaidade denominacional não serve para nada. Eu vou repetir, a vaidade denominacional não serve para nada. O temor, sim. O temor é bom, mas a vaidade de nada serve, vai ser aniquilado quando o Senhor vier. Aquele, verso 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas na paz e também as da edificação uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Não destruas as obras de Deus por causa do refrigerante. Não destrua as obras de Deus por causa das suas ideias pessoais e carnais. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender ou se enfraquecer. Eu vou ler de novo. Não é bom comer carne, nem beber vinho. Será que esse versículo está falando que a gente não pode comer carne? Ou é outra coisa? Por favor, senão amanhã ninguém vai comer mais churrasco. É outra coisa, não é? Vocês estão entendendo? Amém? Amém? E se for fazer churrasco, quiser me convidar, eu gosto. Mas presta atenção no versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Eita glória! Ou se ofender ou se enfraquecer. Amém? A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não condena naquilo que aprova. Eita laiá! Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é o quê? É isso aí. É isso aí. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você tem as suas manias e não tem... Se você sabe que tem uma pessoa que tem problema em tomar Coca-Cola, não toma Coca-Cola perto dela. Pode ser motivo de escândalo para ela. Mas estou dando exemplo de Coca-Cola, mas pode ser qualquer outra coisa. Você vai na casa de um irmão, você acha uma garrafa de vinho na geladeira dele e fica escandalizado. Ai, meu Deus do céu, fraco na fé. Às vezes a cultura do irmão não tem esse problema com o vinho. Mas no Brasil, todas as igrejas que eu conheço não servem vinho. Serve suco de uva. Principalmente no país que nós vivemos. Quantos aqui conhecem alguma família que foi destruída por causa de bebida alcoólica? Eu conheço. Se o irmão que tem dificuldade numa bebida fermentada toma um golezinho de vinho, já não vai ser difícil para ele? Pode cair, destruir. E às vezes a bebida serve, inclusive, para trazer outras drogas, a entrada de outras drogas na família. E destruir uma família. Então, se você não tem problema com isso, não precisa fazer na frente dos outros e escandalizar os outros fazendo isso. Porque a Bíblia é muito clara que ela fala que a glutonaria é pecado e a embriaguez também é pecado. E nós estamos num país onde as pessoas não têm controle sobre bebida. E ai de mim, se por minha causa eu levo alguém a começar a beber e a escandalizar e a ficar embriagado e a destruir a sua família, um servo do Senhor, por causa da minha opinião pessoal. Se a sua família tem uma cultura diferente, não tente mudar a cultura do mundo por causa disso, do Brasil.
Amém ou ai de mim? Amém. Jesus foi chamado de glutão e beberrão, porque ele estava na casa de fariseus. Eita glória. Mas como eu disse que quem tem limite é município, eu posso julgar quem eu quiser. Eu tenho que ter a consciência do seguinte. Mateus 7,2 diz assim, joga na televisão aí, por favor, Jim. Mateus 7,2 diz assim, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas, capítulo 6, no verso 37, preste atenção porque eu estou encerrando, mas eu posso julgar o quanto eu quiser, mas um dia tudo isso vai se voltar contra mim. E eu vou te falar, posso não ter limites, julgar uma multidão diante do Senhor. Tudo que eu julguei vai ser colocado no meu colo. E talvez eu não consiga segurar tudo. Lucas 6, 37 diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Verso 38, dai, dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Romanos 2,1 diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E para encerrar, Provérbios 21:2 diz assim, Provérbios 21:2, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todo caminho do homem é reto segundo os seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. O Espírito Santo falou algo para ti, obedeça. Se é para deixar de assistir uma série, deixe, mas não condene o outro que não falou isso. É claro que se eu vejo meu irmão roubando, eu vou chegar para ele e falar, meu querido, você está roubando, está errado, faz isso não. E quando Deus estabeleceu uma lista de pecados e de regras, não foi porque Deus fez bem me quer, mal me quer, bem me quer, gosto desse, não gosto desse. Não foi. Todas as listas de pecados fazem mal ao próximo. O pecado aflige a vida do outro. Já se eu tomo Coca-Cola, eu estou afligindo a vida do outro? A minha. Então pense antes de falar, de ser pesado, criterioso com os outros, porque tudo tem que passar pelo crivo do amor. Ou seja, antes de condenar uma atitude de alguém, eu penso, eu tenho que amar, porque é um servo do Senhor, é um filho do Senhor, e o meu pesar pode atrapalhar a caminhada cristã dela. Agora, eu confio que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E existem particularidades que vão ser tratadas com você que não vão vir para mim. E outras coisas vão vir para mim que não vão vir para você. Mas assim nós crescemos no Evangelho, no tratar com o outro. Porque quem nasceu de novo, abandona o preconceito. Abandona a condenação, o menosprezo, a censura. Estão comigo? Amém. Então vamos ficar de pé, quero fazer uma oração. Para encerrar. Ficar de pé para despertar. Papai do céu, em nome de Jesus, somos gratos pela sua palavra, que nos ensina a amar o próximo, além do nosso entendimento e julgamento pessoal. Obrigado pela tua palavra, a revelação e o teu Santo Espírito que nos ensina na caminhada cristã, ó Pai. Que nós sejamos leves, que nós venhamos demonstrar o teu amor, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Que a tua vida em nós nos traga mudança real, em nome de Jesus. Não queremos trazer nome de crente apenas, ó Pai, mas queremos fazer por merecer, através de nossas atitudes, ó Pai. Pessoas que nasceram de novo em Ti e que estão vivendo como dignos de ser chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, leve essa mensagem aos nossos corações, para que nós sejamos mais leves, amáveis uns para com os outros, em nome de Jesus.
Amém e amém. Aleluia.